Conectou. Oh, Sim. boa noite. Só ajeitar a câmera aí, né, Juliana? Como é que é a câmera? Nós estamos aqui. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Como está Paris aí? Estão também reclusos em casa? Estamos em casa, sim. Nós somos em casa, sim. Desculpa. Ah, a turminha tá aí. Pois é, agora sim, agora pegou, né? Ele não estava Agora passando. sim. É. Não, a conexão não estava passando no Mac, né? Que a gente tem no outro computador. Sim. Está passando no celular. Então, amados. Como vai? Muita saudade de vocês, né? Bom demais ver vocês dois aí. Estamos vivendo, né, uma coisa interessante, né? Estamos vivendo as mesmas aflições que o mundo hoje vivencia, né? Vocês aí no outro extremo, com a família, e nós aqui com a nossa família. E sabemos que Deus tem falado conosco, a nossa paz, a nossa alegria, o nosso consolo, a nossa força, né? É o Pai. E pela mesma fé que a gente, né, caminha aqui nessa terra com vocês, a gente quer ouvir um pouquinho do coração do Pai aí, aquilo que vocês têm, né, recebido, aquilo que vocês, na liberdade do Espírito Santo, quiser compartilhar conosco. Somos ouvidos agora, a igreja está aí reunida para ouvir vocês. Graças a Deus. Pois é, então aqui também nós estamos, né? Boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Aqui em Paris são quase 2 horas da manhã. Sim, uma hora assim. Então, como se diz, é muito bom, né, poder estar aqui nessa live, na primeira live com vocês, aí do Brasil, né, de Uberlândia, e ver que esse momento, né, dividir um pouco e compartilhar com os irmãos o que nós estamos vivendo. Paris está parada, né? As pessoas também estão dentro da quarentena, não é? E como eu tinha falado já para a Sônia, nós parisienses estamos realmente trancados em casa, né? Para a gente que pode trabalhar em casa, a gente trabalha, não é? Senão o fato de você poder estar andando, né, descolocando para cá e para lá, está ainda bem complicado. Boa noite, Kelly. Kelly, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, eu sei que é a mesma quarentena no Brasil como a gente está vivendo aqui. Mas, enfim, estamos indo na parte do Senhor, não é? E desejando daqui esse tempo que a gente está passando, que o mundo está vivendo, né? Seja momentos de momentos de estar dentro da presença do Senhor, né? De estar buscando como igreja a face de Deus, né? Esses momentos que o mundo está vivendo, o mundo vive, né? Como disse sempre a gente conversando com a irmã, né? O homem sem Deus vive esses momentos de uma maneira completamente diferente de nós, igreja, né? O homem sem Deus, o homem sem Deus está aflito, né? Essas aflições o levam a terem comportamentos de medo, aflição, né? Que vem a situação bem assim, desesperadora, né? E as pessoas a igreja, né, é convidada a viver completamente diferente de tudo isso. E Verdade. Isso a gente vê em todos os pontos, né? Até porque, como diz a palavra, estamos nesse mundo,
mas não fazemos parte desse mundo. Então, é muito importante essas palavras não somente serem versículos, como se diz, versículos, serem versículos vivos, sabe? Como diz a palavra, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Então, essas palavras nós devemos transformar em palavras vivas dentro de nós. Qual é o plano nesse momento em que o mundo chama a aflição, o mundo diz desespero, o mundo diz, o homem de Deus diz, o mundo vai acabar, né? Vai terminar, a economia está parada, mas o que o Senhor, né, coloca, o que o Senhor quer comunicar à igreja, à sua igreja? Então, este é um fato, este é um passo assim, muito importante para nós, sabe? E a gente convida, a gente compartilha com os irmãos isso, convidando, né, a todos de pararem 2 minutos, não é? E entrar dentro dessa meditação mais profunda, porque a palavra diz que né, mais uma vez dizendo, estamos nesse mundo, mas não fizemos parte desse mundo. Mas de qual maneira a igreja, nesse momento, vai impactar o homem que não crê em Deus, o homem que está aflito, o homem que está desesperado? De que maneira ela vai impactá-los? Eu não sei como vocês, né? Nós estamos tendo tempos também de muito tempo assim de permissão ainda de falarmos do Senhor, de vivermos a nossa fé, não é? E é nesses momentos que as pessoas do trabalho, a pessoa da família, nossos vizinhos, apesar dos apesares, estão sempre a ver o testemunho que nós, igrejas, estamos vivendo, né? E é nesse momento super, super delicado que nós não olhamos para a mesma direção que o mundo está olhando nesse momento. Então, esse é um fato muito importante. Com certeza. Muito importante e completamente diferente daquilo que tudo que está acontecendo. Se fala-se muito aqui em Paris, né? Nós moramos a 2 passos do centro econômico da cidade. Paris é a capital da França, não é? E o bairro do La Défense é o bairro econômico, o coração econômico de Paris, e eu diria mesmo da Europa, porque tudo acontece aqui dentro. Então, ver esse bairro, né, parado, as pessoas dizem: nossa, se esse vírus parou a La Défense, o que vai acontecer conosco? O que vai ser dos nossos empregos? O que vai ser da economia francesa? Tendo para ficar nesse mesmo patamar que o econômico de outros países europeus. Mas o que a gente quer dizer por aqui é que esse desespero, quando o homem vê esse centro econômico parado, o que nós cristãos, o que a gente vê? A gente não vê a mesma coisa. Não, com certeza. Nós não vemos a mesma coisa. E é muito importante ter essa visão, essa responsabilidade de não ver a mesma coisa. Verdade. É uma responsabilidade, é um desafio para nós, igreja, de não vermos essa mesma coisa. E nós chegamos, né, a essa meditação, né, e convidamos então esse tempo, esse momento nos convida a entrarmos nessa meditação mais profunda, mais uma vez falando, e dizer que, como igreja,
Tendo umas quedinhas aí, né? Agora acho que caiu bem. Adriana, eu acho que a sua conexão caiu. Deixa eu ver se ela... Deixa eu voltar ela aqui. Ela saiu total agora. Deixa eu ver aqui. Saiu. Vamos ver se ela entra novamente, né? A conexão dela foi perdida. Mas a gente é importante isso que eles estão falando agora, né? Desse olhar cristão, para o momento que nós estamos vivenciando. Se essa palavra viva que está em nós, porque a Bíblia fala que a tinta é o Espírito Santo. E ele escreveu no nosso coração essa palavra viva. O que representa para nós tudo que a gente recebeu do Pai, todo esse evangelho, toda a palavra, né? As escrituras. E eu creio que nós temos que fazer essa meditação mesmo. Eu não sei se os irmãos vão conseguir voltar, mas a conexão foi totalmente perdida com eles aqui. Aí ela pediu novamente aqui para entrar, né? Vamos ver se a gente consegue colocar. Ela voltou. Estou aguardando aqui a conexão. E eu creio que a internet aí entrou. Perfeito. Eu falei que o ritmo da vida aqui na Paris é muito duro. Porque nós trabalhamos muito, muito, muito. Eu penso que é uma graça que nós podemos ser juntos aqui em família com Deus. Nós temos muito mais tempo para falar sobre Deus em família, com nossas crianças. Por exemplo, nós falamos sobre a Páscoa. Nós lemos os 4 evangelhos. Desculpa. É uma graça isso. Eu entendo que as pessoas podem falar é duro, nós somos em casa, nós não podemos sair da nossa casa só para fazer compras, para pagar um pouquinho, coisas para comer. Mas a verdade é que é uma graça por cristãos. Uma graça por cristãos. Mas agora tem uma outra realidade também. Claro que nós não podemos entender dessa coisa superficialmente. Tem um plano que é do diabo também. Por quê? Maligno, né? Uhum. Não está sustentando, né? Uhum. Sim. Nós escutamos sobre a nova ordem mundial. Nova ordem mundial, sim. Muito mais informações nós podemos ler. Para o Fadi falar português é esforço, né? Para quem fala, né, bem outros idiomas, o português é o mais difícil para ele, né? Mas nós não estamos conseguindo sustentar a live com eles aqui, ó, né? A conexão não está boa, né, Adriana? Ó, não está sustentando. E é muito importante, eu pedi a eles para participar um pouquinho conosco aqui, e eles são irmãos de oração, é um casal que eu respeito muito, a gente tem um amor muito grande pela vida deles, e eles são pessoas assim que estão muito perto do coração do Pai, o Pai se revela muito a eles. E essa
essa mensagem que eu pedi a eles para passar hoje para os irmãos, que infelizmente a conexão aqui não está boa, né? Eles não estão conseguindo se estabelecer aqui para estar falando conosco, né? Mas eu pedi justamente porque eles têm um recado do céu. Eu creio, eu tenho conversado muito com eles. A Adriana me liga, né? A gente tem se falado. E eles não tinham essa experiência do Instagram. Lá é um outro sistema que eles gostam de usar. Então a dificuldade está sendo aí. Mas eu gostaria, né, que a gente, num segundo momento, eu vou ver se eles conseguem participar conosco, para a gente poder estar ministrando junto com eles. Mas a gente fica para um outro dia, porque pelo que eu percebi aqui, a Adriana não está conseguindo nem acessar aqui agora, né? E eu falei para ela entrou aqui, né, Adriana, mas não está conseguindo fazer a solicitação, né? Então, Adriana, a gente vai pedir depois para vocês, se vocês quiserem gravar um vídeo, um recado para a igreja, a gente passa para os irmãos. E eu vou tentar passar algo que Deus me trouxe hoje, que está em Provérbios, e eu gostaria de ministrar um pouquinho essa palavra para os irmãos. Eu tenho certeza que vai falar muito no coração de vocês. E eu pedi para a Eliana, se a gente não conseguisse fazer a conexão com eles, ela vai entrar comigo, né? Eu estou chamando a Eliana aí. E a gente vai fazer essa ministração agora com vocês. Mas foi bom que vocês viram, né? Fadi, Adriana. Põe o foninho aí, dona Eliana. Põe o foninho aí, dona Eliana. Senão dá o equinho aí. E eu queria que vocês abrissem no livro de Provérbios, capítulo 28. E eu vou ler primeiro o versículo. Colocou o foninho aí, Eliana? Sim. Fonão. Boa noite para todos. Fonão, Matheus Titi. Procurar. Adriana e Fadi, a gente vai tentar uma outra oportunidade, talvez mais cedo. Vamos ver como a gente faz aí essa conexão funcionar. Foi muito bom ver vocês, Fadi e Adriana, né? Provérbios 2. Uma família amada, né? Muito amada. Uma família amada, né? Fadi, Adriana, os filhos. E sabendo que eles têm muito para compartilhar, né? E eu creio que eles podem também gravar. Puderem gravar um vídeo, né, Sônia? Compartilhando. Né? Mas amém. Então, um abraço. Vamos aguardar uma oportunidade, né? Essas conexões não são muito boas. E principalmente para quem não sabe pilotar igual eu, né? Fica mais difícil ainda. Mas Provérbios, capítulo 28, eu li naquela linguagem daquela Bíblia, a mensagem. Ela é muito interessante. E tem um versículo, o versículo 2, que fala assim: quando o país está em um caos, todos têm um plano de ação. Mas para resolver as coisas, é necessário um líder de visão. Isso está na palavra que é na Bíblia, a mensagem. Numa outra tradução, tá assim: quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo toda hora. Eu achei interessante. Deus me trouxe essa palavra hoje. Então, uma outra meditação no próprio Provérbios, no versículo 5, que fala assim: a justiça não faz o menor sentido para o perverso. Os que buscam o eterno a conhecem nos mínimos detalhes. Essa linguagem é da Bíblia, a mensagem. Mas tem uma outra tradução que fala assim: os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. E Provérbios, na sua essência, esse capítulo 28, ele cita ali os espantos contínuos a que estão sujeitos os que andam nos caminhos ímpios. Agora vocês vão entender o que eu quero falar. Aquele que não tem um conhecimento de Deus, você viu que a Adriana e Fadi falou no início aí, agora que é a hora de você mostrar a sua intimidade com Deus, né? E ele diz ali, na verdade, a culpa na consciência dessas pessoas torna esses homens um terror para si mesmo, de modo que eles estão prontos para fugir, mesmo que ninguém os persiga. Isso fala no primeiro versículo desse capítulo, que é Provérbios 28,
no versículo 1. Ele diz isso. Os perversos são perseguidos pela culpa. Estão prontos para fugir mesmo quando ninguém está atrás deles. As pessoas honestas são calmas e confiantes, corajosas como um leão. Tem uma outra tradução que fala assim: os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é um valente como um leão. Olha aqui a diferença. Então, o que ele está dizendo aqui naquela tradução primeira? A calma, a paciência, novamente, gente. Não adianta você falar, eu estou desesperado, né? E foi isso que eles ministraram no início, né? E a gente vê com toda essa palavra maravilhosa que, como aquele, né? As pessoas, quando ela tem uma dívida, quando elas estão com muitos problemas, elas se escondem. Elas ficam com receio até de quem bate a porta, não é verdade? Vai ser cobrança, vai ser alguma situação que vai me trazer constrangimento. Mesmo que às vezes elas colocam assim, uma fachada que está tudo tranquilo, mas não está. O conflito está lá dentro, né? E eu li hoje um salmo, que é o Salmo 53. Eu li os primeiros, né? São 6 versículos, na verdade. Eles falam assim: os tolos pensam assim, para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças horríveis. Não há uma pessoa que faça o bem. Lá do céu, Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma pessoa que o adore. Mas todos caíram se desviando assim do caminho certo, e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o que é direito, não há mesmo nenhuma só pessoa. Mas eles vão tremer de medo, como nunca tremeram antes, pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. E já veio essa vitória. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar de novo. Olha que coisa interessante. Os que fazem de Deus seu inimigo, eles não podem deixar de sentir o que a natureza hoje, a reação da própria natureza. O que está acontecendo hoje, né? E eles têm o que hoje? Um medo, eles têm um pânico, um desespero, uma preocupação, uma insegurança. Isso é o que a gente falou no início, é o homem sem Deus. A reação do homem com Deus, ela tem que ser diferente. E às vezes, a gente fica pensando, né? Como que eu vou ser forte, como valente, como um leão? Como que eu vou ter paz? Como que eu vou ser paciente? Como que eu vou ter uma compreensão de tudo que está acontecendo? É só você não se deixar levar por aquilo que o mundo está vivendo hoje. O que o mundo está vivendo hoje, né? E qualquer que seja a circunstância que nós estejamos vivendo aqui no mundo, nós como igreja, a gente tem que ser como está escrito lá no próprio Salmo 46, nos primeiros 3 versículos. A Eliana está colocando aí para vocês, né? O Salmo 46, ele também fala uma outra verdade. Ele fala: Deus é o nosso refúgio, a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Olha que coisa tremenda aqui. Você está com medo? Você está com receio? Você está preocupado? Quando eu li o Provérbios 28, eu entendi uma coisa logo no início, nos primeiros 2 versículos. Porque ele está dizendo aí, quando o país, hoje não é o país, hoje são todas as nações, né? Está um caos. Eles não têm um plano de ação. Tem? Qual o plano de ação? São tantas coisas que estão acontecendo agora, tanta ideia, né? Mas para resolver, precisa de um líder de visão. E qual que é esse líder? Qual que é essa visão? Interessante, a gente vê muita corrupção, né? A gente vê muito desvio de muitas ações e muita contenda, né? A gente falou um pouco ontem sobre isso. Aí eu fui lá em Provérbios, nessa mesma linguagem, no capítulo 29, no verso 18, e está escrito assim: quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas.
mas quando atentam para o que ele revela, são as mais abençoadas. Né? Olha que coisa linda. E tem uma tradução, 29:18. E tem uma tradução melhor ainda que fala assim: um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Uma outra tradução ainda melhor ainda: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Olha aqui. Mas como é feliz quem obedece à lei. Irmãos, aonde está a nossa resposta? A revelação, ela tem que vir do Senhor. A orientação tem que vir do Senhor. E eu fico assim admirada, porque a nossa segurança, ele mesmo diz, né? Ele é a nossa proteção, ele é a nossa segurança. Nós temos que ter essa revelação do céu. E quando você não tem uma atitude cristã, o que nos falta? Hoje, conversando com a Eliana, né, Eliana? Nós estávamos falando justamente, uma das coisas que às vezes eu fico observando, as pessoas, elas vêm, elas participam, elas têm a comunhão, né? A gente ora, a gente ministra, a gente aconselha. De repente a gente não vê mais aquela pessoa, ela some, desaparece, né? Totalmente. E eu falei para a Eliana, né? A Eliana até falou uma coisa hoje, nós estávamos fazendo uma reflexão. E as pessoas falam assim, mas o que eu tenho que fazer, né, para Deus agir na minha vida, né? O que eu tenho que fazer para ver, né, a revelação de Deus, né? O que eu preciso? E é interessante, até a Eliana, né, falou, né, Eliana? Ela falou, olha, o que eu faço? O que eu tenho que fazer diferente do mundo? Você quer falar um pouquinho, Eliana? E a Eliana falou uma coisa interessante, né? Ela falou, olha, pode falar. Pode falar. Não, pode falar, depois eu falo. E a Eliana falou uma coisa interessante. Nós estamos vivendo, hoje, as pessoas estão vivendo sem a revelação de Deus, do Deus vivo mesmo, como a Adriana escreveu aí. As pessoas estão vivendo na mesmice da vida, né? Estão aí vivendo muito distante de Deus. E ao mesmo tempo, estão querendo que Deus se revele a elas, mas elas não abandonam a sua mesmice, que a gente fala, de vida. Né? Pode falar, Eliana, você quer falar? Nós estávamos conversando sobre a preocupação, né, que as pessoas têm da ordem social e do homem dominar, né? E a gente estava refletindo que isso já acontece há muito tempo, que hoje as pessoas pautam as suas vidas no que os Estados Unidos faz, nos modelos, né? A seguir, o homem está com medo de outro homem dominar, mas a sociedade vive isso. Ela faz o que todo mundo faz, ela copia o que todo mundo copia, até os relacionamentos, os modelos de relacionamento, né? É uma cópia. Então existe um domínio há muito tempo, né? E as pessoas às vezes não percebem. E elas não têm recebido essa revelação, esse governo de Deus, o modelo do governo de Deus, né? E até mesmo os cristãos, né? Eu acredito que está num tempo mesmo de saber qual é o seu governo, Deus, qual é o seu modelo. Como a Adriana falou, de que forma que eu estou vendo tudo isso, né? Então, a gente vê aquele versículo que fala que nós não devemos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, às vezes as pessoas estão assim preocupadas, né? Ai, como que vai ser? Eu vou ser escravo novamente? Como que vai ser esse governo? Né? Isso aí, de uma outra forma, já há uma manipulação e, às vezes, a própria pessoa busca isso. Uma necessidade de ser liderado sobre um jugo, né? A gente vê, até mesmo nesses filmes aí, quando existe uma gangue, o quanto que as pessoas submetem às regras, a tudo, né, para fazer parte daquela turma, né, daquela turma entre aspas. E não é diferente para essa sociedade, né? A gente brinca que muitas vezes Maria vai com as outras, né? Então as pessoas já estão vivendo debaixo disso e sem perceber, né? Sei que
que serão coisas mais sérias, né, que talvez vai limitar um pouco a sua escolha, mas é uma reflexão. Será que eu já não estou sendo dominado? Será que eu já não estou conformando com esse século? Amém. E ele diz: conhecereis a verdade vos libertará e verdadeiramente sereis livres, né? A verdade qual que é? Que você busca? Ela é Cristo. É o Senhor Jesus que se revelou a nós. Ele disse, hoje eu estive orando com a Eliana, eu tive um momento de muita fé, e o Senhor falou para mim: filha, usa a fé. A fé. Amém. A fé. Acredita, né? Então eu tenho crido. Foi muito forte. Nós tivemos um momento de oração e Deus me revelou, Ele falou: o que falta é a fé. A fé. Então o povo não está tendo fé. O povo está olhando para o mundo como ele sempre olhou, sendo atraído, engodado, como diz as Escrituras, né? E está vivendo mais no mundo do que com o Cristo que se revelou a ele. Então a dificuldade da compreensão desse Cristo vivo, que gera em você a vida, né? Que dá para você a fé que você precisa, na verdade, é você estar ainda muito envolvido com esse formato que é o mundo. Aí se fala aí com preocupação, com tantas coisas que estão acontecendo, suposições, né? Julgamentos, e você infelizmente não está entendendo e compreendendo a mensagem que Deus já revelou a nós através de Jesus Cristo e das Escrituras. Não precisa você ter outra palavra, porque ela já foi anunciada, né? O Senhor já falou conosco o que está no mundo e quem é Ele e o que Ele faz e o poder que Ele tem. Então eu preciso ter nesse momento muita paz. Eu preciso ter nesse momento muita paciência. Eu tenho que ter uma compreensão. Eu vejo as pessoas aí liberando palavras de desespero, né? Ah, eu vou fazer isso. Ah, eu não sei. Eu falo, gente, tem tanta forma de você ver as coisas com os olhos de Deus, com aquilo que Deus quer revelar para você, até no convívio da sua casa. E a gente fica aí se deixando levar por comentários, por aquilo que os outros... Até umas brincadeiras que elas se tornam verdades na sua vida. Toma cuidado até. Eu gosto muito do humor, mas tem umas brincadeiras que estão ficando sérias, né? As piadinhas estão ficando sérias. Porque você, na verdade, não tem tido uma revelação de Deus. Você não tem tido de Deus uma inspiração. Porque você está no formato do mundo. Você está ali como o mundo está regrando a tua vida. Então, vamos sair desse modelo. A nossa esperança, a nossa fé sempre vai ser, e a resposta sempre vai ser dele, do grande eu sou, do Criador. É Ele que tem para nós toda a resposta daquilo que nós estamos buscando, né? Que é o Senhor. Ele que se revelou a nós. Então, irmãos, usa a fé. Não fique, né, preocupado agora. Acredita, porque Deus tem palavra de vida para nós. O Senhor tem se revelado a nós. E essa paciência que eu conclamo à igreja aí, porque a felicidade de quem é fiel a Deus, ela é real. Salmo 112, eu vou recitar ele agora, numa tradução que eu busquei aqui hoje, do verso 1 ao 10, eles são só 10 versículos. Ele é interessante, ele fala assim... Sônia? Eu não coloquei aqui. Na linguagem de hoje. Tá. Na linguagem de hoje. É o Salmo 112, verso 1 ao 10. Ele começa assim: aleluia, feliz aquele que teme a Deus. Tem gente que fala assim, não existe felicidade. A Bíblia está falando que é feliz. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida e os seus descendentes serão abençoados. Você está falando aí, ai meu filho, olha aí. Na sua casa há muita riqueza. Ele é sempre bem sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber má notícia, olha aí.
a sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado, nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus veem isso e ficam com raiva. Olham com ódio e se acabam. A esperança dos maus dá em nada. Amém? Agora você vai falar isso aí para você? É a realidade na sua vida? O que nós acabamos de ler? Eu vi cristão falar que não existe felicidade. A Bíblia está afirmando que existe. Eu acabei de ler aqui. Eu não entendo essa linguagem de vocês, eu não entendo por que vocês expressam tanta coisa que o mundo fala como uma realidade para vocês. É isso que nós acabamos de falar, você está vivendo o formato do mundo. Você está vivendo a linguagem do mundo, né? Você está aí se aventurando. E cadê o Senhor, Cristo Jesus, que fez um sacrifício tão maravilhoso e se revelou a você? Que é a tua resposta. Usa a fé. Usa a fé. Foi isso que Deus nos deu. A nossa fé, ela vence. A nossa fé, ela testifica o Criador. Ela declara os seus feitos, as suas maravilhas. Olha o que Deus já fez na sua vida no passado. Ele vai fazer, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então essa minha vida de fé, minha declaração, o maligno que está aí no mundo, ó, porque o maior está em nós, que é o Senhor. Ele quer roubar essas convicções de você. Né? Ele quer trazer para você a derrota, o fracasso, né? A mentira, o engano. E Deus está declarando aqui, ó, aleluia, feliz aquele que teme a Deus. Eu temo o Senhor porque eu o amo, porque eu sei quem Ele é. Ele tem se revelado como o grande eu sou. Então, igreja, a nossa palavra hoje para você, ela está dentro desse provérbio aí. E eu quero ler mais uma vez o versículo que eu li em Provérbios 29, 18, que ele diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Tá vendo? Amém. Você precisa de uma revelação divina. Você precisa de uma revelação de Deus. E quando eu falo de uma revelação, não é buscar gente para revelar para você. A palavra o que a Adriana é falou, né, Sônia? O que a Adriana mencionou no início, né? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito traz vida. E essa revelação, ela precisa ser diária na busca individual, né? Amém. É isso que você está ministrando, né? Isso. Então, você tem o Cristo ressuscitado, você tem o Pai, que é um Deus, você tem o Espírito Santo. Os anjos estão aí para nos assistir. Hoje nós tivemos uma experiência tremenda, né, Eliana, com os anjos. Nossa, forte. E eu quero dizer para você, Deus quer abrir os teus caminhos. Deus quer mostrar a saída. Deus quer mostrar a resposta. Mas você tem que buscar essa revelação em Deus. Não é no sistema que o homem criou. Não são nos governos. Ontem a Eliana deu testemunho vivo para vocês. Ela não ganhou do governo. Ela ganhou do governo de Deus, não do governo humano, na verdade. Vocês estão esperando aí o governo dar uma resposta. Vocês viram como eles estão perdidos? E é no mundo inteiro. Olha aí, a Adriana falou para vocês, parou o comércio de Paris. Quem poderia declarar isso? O mundo parou. Vocês não entenderam ainda? Vocês não estão glorificando a Deus ainda? Vocês estão com medo do quê? Glorifica esse Deus que é seu Pai, Ele é a sua resposta. Ele disse que Ele está com você, que Ele não te deixaria desamparado. O Senhor disse: eu estou sempre com vocês. Aleluia. Feliz aquele que tem o Senhor. E o mundo está falando esse monte de coisa aí que, sabe, ontem eu falei do cristão que fica xingando, fica ofendendo, fica tomando partido. Gente, bom é só Deus, nosso partido é só, o nosso governo é só o de Deus. Amém. Não existe autoridade constituída se não for por permissão de Deus, e ela que responde a Deus. Não se preocupa com essas coisas, vai orar, vai fazer a sua parte, né? Pode falar. Ontem nós compartilhamos, né, Sônia, daquilo que é agradável a Deus, né? Que é orar uns pelos outros e orar pelas autoridades. Isso é agradável a Deus. Isso. Né?
E precisa ser espontâneo por amor mesmo. Amém. Isso mesmo. Então eu conclamo a igreja. Sabe, às vezes assim, eu comentei com a Eliana, hoje eu tô aqui quietinho e eu aprendi com Deus. Deus está lá sentado, observando a terra, com seus olhos. Ele está olhando todas as coisas. E ele me ensinou, ele falou, Sônia, não fique inquieta, não. E Jesus não falou para a gente estar assentado com ele nas regiões espirituais. Ele falou um dia para mim, Sônia, eu só falei para você ficar assentado, para você não fazer nada. Assenta aí. De eu estar com ele nessa dimensão, eu estou em fé. Eu estou crendo. Então, amados, vamos crer sempre. Não vamos duvidar das ações de Deus, dos planos de Deus, do propósito dele. Inclusive para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua cidade, para a sua nação, para a humanidade. Existe um plano divino. Deus não dorme, a Bíblia fala. Ele está agindo em todo o tempo. Aquieta o seu coração. Se preciso for, fica caladinho, escuta a voz de Deus. Sabe? Não duvida, não duvida. Nós temos o Cristo ressuscitado. As aflições vão embora. Por quê? Porque eu entreguei meu coração a Ele, os meus desejos a Ele. Ele que nos faz sonhar. Então, igreja, caminha na fé. Não duvida. Usa mesmo a esperança que Ele te deu, que é a fé de crer no que está por vir, no que Deus vai agir, no que Deus vai fazer, nos livramentos, né? Na proteção, porque Deus está agindo com a humanidade. Deus está agindo sim. É permissão, sim. E Ele que pode intervir. Eu não estou aqui para levantar nenhuma hipótese, para falar nenhum julgamento, mas eu quero abrir os teus olhos para as verdades das Escrituras. Já foi anunciado esses acontecimentos. A própria natureza aí, se você ler lá no Salmo 46, não, 43, ela fala isso. Ela está reagindo com aquele que agride ela. O que o homem tem feito? Amém. E no poder, no governo que se instituiu aí no mundo, né? Como que o homem tem agido? E eu vou dizer uma coisa para você. A gente leu aqui, você não prestou atenção. Você muitas das vezes à frente como, né, parte da sua família, como que você tem agido com a sua família? Como que está seu coração em relação ao seu primeiro próximo, que é seu cônjuge, que é seu filho, que é seu pai, que é sua mãe, né? Como que está seu coração? Você acha que a corrupção está lá no governo, só que se chama governo federal, estadual, municipal, mundial, sei lá o que você queira chamar? E dentro da sua casa? E você como um patrão, como um funcionário, né? Eu sempre ministrei isso na igreja, vocês lembram que eu sempre chamo vocês a uma reflexão? Talvez você está falando tanto aí externamente. E seu coração em relação à sua família que você diz que ama? Né? Como que você tem olhado para os seus filhos? Esse, né, é o Evangelho de Cristo, essa é a revelação. Senão, hoje uma pessoa me perguntou assim, pastora, como que eu vou viver mais? Eu falei, olha, tem um primeiro mandamento, honra teu pai e mãe e os teus dias serão prolongados na terra. Né? Começa alguns ensinamentos bíblicos aí. A honra, né? A honra aos pais te dá mais tempo de vida aqui. Então são ensinos bíblicos, que foi como a Adriana falou no início, né? A palavra ela tem que ser viva. Você tem que vivê-la. É isso que está dizendo. E nós estamos simplesmente, né, declarando versículos de uma forma sem vida, né? Não, nós temos que viver. O que é viver? Você usufruir desse poder. A palavra é poder. Amém. É poder. E ela vai te dar uma mente forte, ela vai te dar um coração aliançado com o Espírito Santo, com Deus. E você vai ter a condição que precisa agora para esse enfrentamento nesse momento agora. Eu falei com a Eliana hoje, Eliana, o mundo parou. O mundo parou, né? Onde estão os poderosos? Onde estão, né? Que se dizem, né, que os entendidos, onde estão? Onde você vai buscar a sabedoria? A resposta, onde que vem? O mundo está clamando. Você vê as pessoas aí agora na rua,
ajoelhado, você vê as pessoas falando de Deus. Eu vi outro dia os médicos, os enfermeiros, eles ficam mostrando aí, agora a mídia começou a mostrar. Eu vou dizer uma coisa para você, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está no mesmo lugar. E Ele quer ouvir a sua oração, Ele quer ver a sua busca, Ele quer ver a sua batidinha lá na porta. Pai, abra as portas. Pai, me escuta, né? Ele sempre esteve aí, e sempre estará. Porque a igreja ainda está aqui, né? E é um tempo de salvação. Então, igreja, vamos buscar essa palavra que é viva e não uma letra morta. Ela é viva e ela vai te vivificar. Amém. Ela vai gerar em você essa convicção de fé, vai tirar o medo. A Adriana e Fadi falou no início para você, nós estamos aqui assistindo também, mas de uma forma diferente. Como que você está vivenciando esse tempo que o mundo está vivendo? Como um filho de Deus, de forma diferente, né? É Deus em todo o tempo, né, Eliana? Pode falar aí, filho. Aqui em Romanos, capítulo 8, verso 28, ele traz uma palavra assim, ó. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam. Interessante, como que eu posso olhar para essa situação e dizer assim, como, né, que Deus vai beneficiar? Mas aqui a palavra está falando que Ele age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Deus tem um plano, Deus planejou a nossa vida no ventre da nossa mãe, né? Salmo 139, né, pastora Sônia, que ela ama esse salmo como toda a palavra, mas ele fala que antes mesmo que a gente fosse formado no ventre da nossa mãe, os nossos dias já tinham sido escritos. E aqui ele está falando de uma ação de Deus sobre todas as coisas. Verdade. E aqui no verso 29 diz o seguinte: porquanto aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, esse igualmente justificou. E aos que justificou, esse também glorificou. Essa palavra aqui ela é muito profunda, a gente não vai destacar tanto aqui, mas a palavra aqui está dizendo que Deus tem o controle sobre todas as coisas e tudo que Ele faz traz benefício para aquele que ama a Deus. Porque aquele que ama a Deus vai entender que Deus pode contar com a fé, com a confiança, né, que Deus está sobre todas as coisas e Ele está agindo. Então é uma palavra de certeza que vai trazer benefício, vai trazer o crescimento, né, vai trazer a fé, vai trazer o posicionamento de que eu posso orar por uma nação, né? Eu posso fazer diferença, eu posso ser igreja. E hoje nós conversávamos, né, Sônia, que coisa tremenda foi o que Jesus fez. Ele se esvaziou da glória dele, mas quando ele recebeu o poder dele de novo, ele deu à igreja, né? Então, muitas vidas têm dito, o amor vai se esfriar, as coisas vão piorar, mas nós não podemos esquecer que Deus chamou a igreja para manifestar a glória de Deus, né? Amém. No meio de uma geração corrupta, né? É assim que Deus nos chamou para manifestar, fazendo a diferença, né? Amém. Glória então, a Deus. Aqui no versículo 31, dando continuidade aqui, ele fala: a que conclusão, pois, chegamos destes fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem o Deus, o único Deus, Senhor de toda a terra, a seu favor. Amém. Quem vai ser contra você? Se Deus está trabalhando, né? E outra coisa, Deus olha e nos dá o privilégio, Ele nos chama
para fazer Amém. parte da obra dele nessa Amém. terra, né? Verdade. Então, qual é a conclusão desses fatos? Se estamos com Deus, se cremos em Deus, Deus é por nós. Então, Amém. o que vai Glória a ser Deus. contra nós? Né? Ninguém. E a gente vê aqui no decorrer da palavra que fala o que vai nos separar desse amor, né? Porque olhando para Deus, qual que é a manifestação de Deus nos amar? É uma. Aquele que ama dá, né? E o próximo versículo para encerrar aqui, no versículo 32, eu li ele ontem, mas é porque é uma sequência aqui, fala aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas. Amém. Então essa não pode ser uma preocupação dos filhos de Deus. Precisa ser uma certeza que Deus age sobre todas as coisas, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos amou. Amém. Primeiro foi o primogênito, foi Jesus, mas agora Ele não é mais o primogênito, Ele Unigênito. Ele não é mais um unigênito, o único filho, mas Ele é o primogênito, como a palavra que fala. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa certeza. Amém. Né? E isso que tem que ocupar a nossa mente, tendo a mente de Cristo, né? Amém? Isso. Ela está pedindo para você citar a passagem, é Romanos 8, 32, né, Eliana? É isso? Vou escrever aqui. Romanos 8, né? 32. Então, igreja... 28. 28? Romanos 8, 28. Vou escrever aqui para ela. Tá. Então vamos guardar essa palavra. Quando eu li o Salmo 53, vocês vão achar uma coisa interessante. O Salmo 14 é a mesma coisa. Se vocês abrirem as escrituras, ele fala a mesma coisa, né? E eu gostaria que você, cristão, você filho de Deus, você meu amado irmão, né? Minha amada irmã, fique em paz, seja paciente, vai passar, né? Os acontecimentos, e virão outros, as ondas, né? Mas não perca a sua fé no Senhor, no Criador. Ele vai se revelar a você, você precisa de uma revelação dele, sim. Você precisa que Deus fale com você, né? E nós estamos aqui crendo junto com vocês, igreja, buscando com vocês, orando pela humanidade, orando, né, por todos, pelas circunstâncias, mas crendo sempre que Deus está no controle de tudo e de todos. Deus tem todo o poder. Usa a sua fé. Usa a sua fé. Vamos ter a comunhão agora de fé também, né, Eliana? Vamos crer juntos, porque o Senhor está agindo. E, como nós lemos aqui, agindo Deus, quem impedirá? Né? Ninguém. Amém. Se Deus é Ninguém. por nós, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impede? Ninguém, né? Então eu creio dessa maneira. E eu tenho tido muita busca esses dias e ainda acho que está pouca. Ainda quero que Deus se revele mais em profundidade. Nós temos que mergulhar mesmo nas águas do Espírito para que Ele se revele a nós. E não só para nós, nossa busca é pelos outros também, né? E até a Adriana escreveu aqui, realmente, todas as coisas passam, menos a palavra de Deus. Ela não vai passar. Verdade, Adriana. Uma pena a gente não poder manter, né, aqui a conexão. Mas eu sei que vocês estão aí no amor que nos une, crendo junto conosco, se resguardando aí no Senhor. E a orientação para você, igreja, é você se resguardar nesse amor tão grande do Pai, nessa proteção, crer por você, pela sua casa, pela sua família, crer pela humanidade. Nós estamos crendo também, amando as pessoas, desejando mesmo todo o bem, a salvação, a libertação de povos, né? A libertação de muitas estruturas aí que precisam ser derrubadas. O Senhor precisa nos dar essa vitória aí para a gente ver um alcance maior desses corações aí que estão, né, desejosos de conhecer a verdade. E a verdade é Cristo, que Ele se revele a cada pessoa que, né, quer buscar essa verdade. Nós vamos anunciar esse evangelho, ainda a igreja está aqui, ela está no papel dela, né? Nós somos, né,
a boca de Deus aqui hoje. Nós somos testemunhas vivas, nós estamos vivendo os milagres desses acontecimentos e é tempo de Deus realizar grandes milagres, grandes sinais. Olha aí, né? E nós vamos crer e nós vamos buscar essa resposta pela igreja, né? Através da igreja, para que seja, né, uma igreja que verdadeiramente se manifeste perante essa humanidade aí que precisa, né, ser liberta. E o sangue de Cristo, ele foi derramado para isso. Amém? Mais alguma coisa, Eliana? Quer deixar algum recado? Elianinha, a conexão dela cai e volta, né? Caiu aí de novo, né, Eliana? Igreja, nós vamos nos despedindo aqui, né? Nós estamos muito felizes aqui de poder estar com você. Não necessariamente no domingo, né? Não necessariamente na sexta, no sábado, qualquer dia deste, né? Mas o Senhor nos dará outro tempo para nós estarmos juntos. Que Deus os abençoe, continue abençoando, eu sei que vocês são abençoados. Que Deus continue em vocês, através de vocês. Não perca a paz e a paciência que o Senhor está ministrando nos nossos corações. Amém, igreja? Vamos encerrar então, né, com o coração aqui crendo e orando por cada um de vocês no poder do Espírito Santo, igreja. Que o Senhor cubra vocês, proteja vocês e que faça gerar em vocês mais ainda a fé. Adriana, Fadi, um abraço aí, né, com o coração apertado, saudade de vocês. Obrigada aí pela participação de vocês, pela fé que nos une. Muito obrigada mesmo, amados. Que o Senhor os abençoe e os proteja também com seus filhos lindos. São muito lindos os filhos de vocês. Igreja amada, fiquem com Deus. Né? A Adriana tá querendo falar um tchau aqui, Adriana. Vamos ver se ainda dá tempo. Né? Será? Ela pediu para participar aqui, vamos ver. Vocês querem falar um tchauzinho aqui, mas acho que o nosso tempo já está concluindo aqui. Então, igreja, eu tenho crido com vocês. A nossa saudade aqui, ela é momentânea, né? Sim. Vocês querem falar um tchauzinho aí? Ah, conseguimos aí, novamente. Muito obrigado por tudo. Fica com Deus. Amém. Podemos nos desligar aqui, né? Muita saudade de vocês. Fadinho, o Guaraná tá aqui, viu? Guaraná Mineiro é o melhor. Você gosta muito, né? Isso.